bem? Espero que todos estejam bem, tá bom? Queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Segue aí o módulo 12, frente 1, dependência do Haiti, né? As páginas é a 61, 62 e a atividade da página 63, ok? Quais são os antecedentes em relação ao Haiti? A ilha era chamada de Hispaniola porque ela foi de possessão espanhola até 1697, né? Lembra lá no processo de colonização, na divisão do Tratado de Tordesilhas, a parte que ficou para a Espanha e Portugal, a parte espanhola ficou com as ilhas caribenhas, né? Que compreende aí um monte de ilhazinhas que antigamente tinha o nome de Antilhas. Essa região hoje, né, tem a parte do Haiti e a República Dominicana, que tem a sua capital como São Domingos, ok? Um terço desse território foi cedido à França, que é hoje a República Dominicana, ok? Aqui o mapinha para localização, para vocês verem que está próximo de Cuba, né? Cuba está aqui, Jamaica, Haiti, São Domingos, ou, né, toda a região que compreendia com o nome de Hispaniola. Ok, queridos? Então, vamos lá. Quais são os antecedentes aí na questão econômica? A economia era de plantation, latifúndio, monocultura e o trabalho escravo. Eles produziam cana-de-açúcar, vai ficar fácil de vocês lembrarem essa produção de cana-de-açúcar. Lembra que o Brasil produzia bastante cana-de-açúcar com o intermédio dos holandeses. Lembra na União Ibérica que os holandeses foram expulsos do Brasil e eles foram produzir cana-de-açúcar nas Antilhas. Só que como uma parte desse território pertencia à França, a França faz uma aliança com os holandeses, onde eles vão dominar a produção de açúcar nessa região. Ok? Então, por isso que a região do Haiti vai se tornar a pérola das Antilhas. Por quê? Por conta da produção excessiva de cana-de-açúcar. Tá? Eles vão dominar o cenário da cana-de-açúcar, o cenário europeu. Os produtos secundários que a região produz é tabaco, algodão, café e rum. Eles não movimentam tanto a economia como o açúcar, mas eles têm uma importância muito grande nesse processo econômico. Tá? Como que está a sociedade no Haiti? Nós vamos ter 40 mil franceses, 28 mil mulatos e libertos, né, escravos livres, e 452 mil escravos. Então, a proporção de população branca com população negra era muito grande, ok? Processo de dependência. Galera, os escravos estavam cansados da opressão, estavam cansados, né, desse controle excessivo. E é interessante porque a única região, vamos dizer assim, em todo o continente americano que teve seu processo de independência baseado numa rebelião escravista, né? Esse processo do Haiti vai influenciar, por exemplo, a conjuração baiana aqui, vai influenciar a revolta dos malês também, lógico que com proporções menores, mas para vocês verem como que o processo de independência do Haiti foi interessante para a história do continente americano. Então, nós temos a participação de escravos, temos a influência da Revolução Francesa, porque a região era de colonização francesa. Nós temos aí dois focos, um político e um social. O que é interessante a gente destacar no político, que é o processo de emancipação, que é o processo de separação. E a elite francesa que vive no Haiti, ela quer essa emancipação em relação à França. Por quê? Porque ela quer fazer a política e a economia dela sem interferência francesa. Porque como eles eram os maiores produtores de cana-de-açúcar, pensam comigo, tinha uma rentabilidade muito grande, entrava-se muito dinheiro. E aí eles tinham que passar uma parte para a França. Então, a elite francesa que vive no Haiti, ela quer sim esse processo de independência, mas ela quer esse processo de independência para ela controlar e não ser controlada pelos escravos, como foi feito. E o outro foco que a gente tem que ressaltar é o social. Ali os escravos estão cansados de serem subjugados. Então, eles que vão promover esse ato.
E no Haiti vai acontecer uma série de revoltas que vai justificar esse foco social, que é onde que o cara tem consciência política de que ser escravo, viver na miséria, naquelas condições subhumanas, não é para ele. A primeira revolta que aconteceu no Haiti foi em 1754, foi liderada por um escravo de nome Macadal. Ele aterrorizou os brancos com táticas de guerrilhas impressionantes e a utilização do voodoo. Como nós estamos falando de uma sociedade que tradicionalmente era, né, católica, protestante, o voodoo aterrorizava demais as populações francesas, né, que é o que a gente conhece de candomblé aqui no Brasil. Macadal, infelizmente, foi preso e queimado na fogueira, né, por ter liderado esse movimento. Para vocês verem que foi um movimento longo, de 4 anos, né, ou seja, então foram 4 anos de tormento na vida dos franceses. Lógico que ele não estava sozinho, ele tinha um grupo até significativo que fez bastante barulho no Haiti, ok? Temos também a rebelião de agosto de 1791, aí já um tempo depois, né, né, onde você tem 80% da população negra, eles massacraram a população branca. Essa é a que ficou mais chocante para a história do Haiti, por conta das mortes que foram promovidas contra os franceses. Arrancar a cabeça, pendurar a galera de cabeça para baixo, pendurar em poste, isso era uma das coisas mais básicas que eles faziam, ok? A nossa segunda revolta vai ser em São Domingos, também em 1791. Aí a gente já tem uma liderança mais forte. Nós temos um escravo livre com experiência militar, que é o Toussaint Louverture, e temos uma liderança religiosa do voodoo, o Dutibaka. Eles juntos, né, eles empreenderam uma série de ataques aos canaviais, né, mataram vários proprietários de terra, mataram vários franceses, assim, foi uma situação bem constrangedora, porque era um grupo de 100 mil escravos, e aí nós temos que lembrar lá no nosso contexto social que a população francesa era 40 mil, então o número era bem inferior. Então, nessa segunda revolta, que é a que vai levar ao processo de independência, ela tem a participação de 100 mil escravos, né? Então, é um número bem significativo. Qual foi o resultado desse processo? Nós vamos ter 2 resultados positivos, né? O primeiro, que a guarda francesa foi toda expulsa da região. A segunda, como a França já estava passando pelo processo de Revolução Francesa, quem está no poder é os jacobinos, né? É a liderança jacobina. Os jacobinos, eles eram contra a escravidão, então eles vão abolir a escravidão em todos os territórios que pertenciam à França, inclusive no Haiti. Após o processo, né, após o fim da Revolução Francesa, quem ascende ao trono é o Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, gente, ele não aceita muito essa questão de abolir a escravidão. Ele tenta voltar à escravidão em algumas possessões francesas, só que no Haiti foi uma tentativa frustrada, né? Porque a galera já tinha no sangue, já tinha na veia aí esse movimento que começou em 1791 e eles não voltaram atrás, eles não deixaram a França voltar atrás. Em 1801, Toussaint declara-se governador vitalício, governando toda a ilha e elabora uma constituição. Napoleão não ficou satisfeito com essa situação, mandou uma tropa, né, um grupo militar da França para o Haiti, e eles conseguem prender Toussaint. Toussaint foi preso, foi levado para a França e morreu de tuberculose, tá? Então acaba aí uma das lideranças mais importantes da história do Haiti. Só que ele fez discípulos, né? E aí aparece o Jean-Jacques Dessalines, que vai comandar, vai continuar esse processo de libertação, de confronto, né? De independência do Haiti. O Dessalines finaliza o processo de guerra, porque as tropas francesas estavam ainda fumegando o local, né? E aí o Dessalines consegue expulsar o restante dessas tropas francesas, e aí ele se declara também governante do Haiti,
aonde que em 1804, em janeiro de 1804, o Napoleão se vê obrigado a reconhecer a independência da região. Então, a história do Haiti, ela é bem curta, bem básica, né? Então, aqui, uma figura de Toussaint, né? É bem interessante, gente, vocês focarem que é um movimento totalmente escravista, tá? Ou seja, eram eles que queriam o fim dessa miséria, dessa pobreza. Professora, e como é que fica o Haiti hoje? Gente, uma tristeza gigantesca, né? Uma região extremamente pobre, sofre muito com abalos sísmicos e, infelizmente, o seu passado glorioso por ter lutado por independência não reflete os dias atuais, tá bom? Aqui também uma imagem do Dessalines, que governou um tempo bem maior. E espero que vocês consigam ler no livro, né, nas páginas referentes, que é a 61 e a 62, façam um exercício, anotem, né, as informações para que ajude vocês no processo de conhecimento, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus.